O relógio de pulso marcava 03.03, quando Theo Almeida, curioso por natureza e inventor por teimosia, girou a chave do caleidoscópio temporal. O aro metálico cantou baixinho. Os cristais brilharam como água no sol, e a garagem pareceu respirar. Um sopro morno atravessou a janela de luz. O cheiro de terra molhada tomou tudo. A lâmpada fluorescente piscou, e o mundo virou página. Em vez de paredes havia selva. Folhas gigantes, troncos retorcidos, insetos translúcidos como pedacinhos de vidro. Por um instante, Theo achou que estava sonhando. A pulseira vibrou. Coordenadas desconhecidas. Erro de retorno. O coração acelerou. O cristal central do aparelho estava rachado. Sem um núcleo íntegro, não havia caminho de volta. Theo respirou fundo para escutar a coragem. Foi quando a folhagem se abriu num sussurro e um bichinho curioso espiou. Corpo esguio, olhos grandes, bico atento, penas finas decorando os braços. Um troodonte juvenil. Ele cheirou o cadarço do tênis de Theo, inclinou a cabeça e emitiu um trinado curto. Quase uma pergunta. Theo ergueu as mãos num oi silencioso. Antes que pensasse em qualquer coisa, o chão tremeu. Não foi tremor de vento, foram passos. Pesados, lentos, antigos. As copas se afastaram como cortinas e surgiu a sombra do tiranossauro. Mandíbulas de serra, olhos de âmbar, pescoço musgoso. Ele farejou o ar e o ar tremeu junto. O troodonte deu um salto para trás. Theo tocou o relógio e abriu o sonar topográfico. Linhas azuis desenharam uma gruta próxima, possivelmente um tubo de lava antigo. Agarrou o tripé do caleidoscópio com um braço, protegeu o pulso com o outro e correu. Galhos arranharam o rosto. Raízes trapaceiras tentaram laçar seu pé, mas a boca escura da gruta chegou a tempo. O tirano entrou na clareira, cheirou a entrada, rosnou como trovão e, por algum motivo insondável, seguiu adiante. Silêncio. A gruta cheirava a pedra limpa e vento frio. Quando os olhos acostumaram, Theo viu veios de quartzo leitoso nas paredes. Uma ideia acendeu. Se encontrasse um cristal puro e bem lapidado, poderia substituir o núcleo rachado e calibrar uma janela de retorno. Testou fragmentos com o leitor do pulso, sem sorte. Foi então que o pequeno troodonte voltou, trazendo no bico um pedaço translúcido. Largou aos pés de Theo e recuou atento como quem diz, tenta esse. O leitor vibrou. 34% de compatibilidade. Não bastava, mas era um começo. Theo sorriu. Obrigado, amiguinho. O troodonte trinou satisfeito. A luz na entrada da gruta escureceu de novo. Uma nova silhueta. Corpo esguio. Braços longos com garras, focinho afilado. Um grande carnívoro de outra linhagem rondava a área, atraído por cheiros e ecos. Theo prendeu a respiração. O pequeno troodonte colou-se a ele firme, sem fugir. O predador deu 2 passos, ouviu a pedra, mediu a escuridão e seguiu colina abaixo, talvez atrás de caça mais fácil. O perigo passou, mas deixou um recado. A selva inteira parecia observar o estranho recém-chegado. Theo se ajoelhou, esticou a mão bem devagar e tocou a cabecinha do pequeno dinossauro. Se você ficar por perto, vou te chamar de Taru. O trinado que veio foi como um sim. O medo diminuiu de tamanho. Pela primeira vez desde que chegara, Theo não se sentiu completamente sozinho. Ao lado dele havia um amigo improvável, e isso mudava tudo. O mapa do pulso indicava um rio a menos de 2 quilômetros, lugar perfeito para achar geodos de quartzo. Com o fragmento inicial e a coragem renovada, Theo traçou o plano. Alcançar o rio ao amanhecer, coletar cristais puros e consertar o caleidoscópio. Taru deu 2 passinhos animados como se já soubesse o caminho. A aventura tinha começado, e a selva, atenta, escutava cada passo. A madrugada nasceu em azul profundo, e a gruta de pedra respirava em silêncio. Theo acordou com o som das gotas pingando no chão, cada uma ecoando como um relógio antigo. A primeira coisa que fez foi conferir o caleidoscópio temporal. O fragmento entregue por Taru ainda estava encaixado no bolso lateral do tripé. O leitor do pulso confirmava. Compatibilidade de 34% era pouco. Precisava encontrar cristais mais puros, capazes de ressoar com o campo de energia que mantinha aberta a janela de retorno. Taru estava acordado também. O pequeno troodonte observava atento e inclinado para o lado, como quem aprende com cada gesto. Theo sorriu, mesmo cansado. Hoje vamos ao rio, disse em voz baixa, como se falar alto fosse quebrar o feitiço do lugar.
O mapa holográfico no pulso mostrou a rota. Pouco menos de 2 quilômetros até o leito de um rio. Ali provavelmente haveria pedras roladas, quartzos e até geodos. Saíram ainda com a névoa da manhã. A floresta parecia maior do que no dia anterior. Troncos grossos como torres cercavam o caminho, e folhas largas pingavam o orvalho gelado. O ar era pesado de perfumes. Terra molhada, flores enormes, resinas que escorriam dos galhos. Insetos de asas coloridas passavam zunindo, refletindo arco-íris efêmeros. Taru seguia à frente farejando e emitindo trinados sempre que sentia algo estranho. Theo confiava nesse instinto. Na descida, o chão tremeu levemente. Theo gelou, lembrando-se do rugido da noite anterior. Mas dessa vez não era o tiranossauro. Entre as árvores avistou pescoços longos se erguendo como guindastes. Braquiossauros pastavam tranquilos, arrancando folhas do topo das árvores. O coração de Theo bateu forte, não de medo, mas de deslumbramento. Taru, porém, manteve-se atento. Onde há herbívoros grandes, muitas vezes predadores circulam. Logo ouviram o rio. Primeiro como murmúrio, depois como certeza. A água corria larga e cintilante, refletindo o sol nascente. Nas margens, pedras roladas e bancos de areia se acumulavam. Theo agachou-se e começou a examinar cada detalhe. Buscava quartzos claros ou geodos que escondessem cristais. Taru ajudava, cutucando pedras menores e empurrando algumas para perto. Depois de algum tempo, Theo teve sorte. Encontrou um geodo do tamanho de uma laranja. Com cuidado, quebrou-o contra outra rocha. O interior revelou cristais translúcidos. O leitor vibrou. 62% de pureza. O coração de Theo disparou. Guardou a amostra em segurança e continuou a busca. Mas a selva não costuma permitir vitórias sem cobrar preço. O vento mudou de repente. Bandos de pássaros pré-históricos levantaram voo em alvoroço. Taru emitiu um trinado aflito. Theo ergueu os olhos a tempo de ver uma sombra atravessando o céu. Um pterossauro enorme circulava acima, olhos atentos. Theo instintivamente recuou para junto da vegetação, puxando Taru. O predador sobrevoou algumas vezes e seguiu adiante, mas deixou no ar a lembrança de que estavam sendo vigiados. A coleta prosseguiu. Theo encontrou mais um geodo e 2 pedras de quartzo límpido. O visor indicava boas taxas de compatibilidade. Contudo, o céu escureceu rápido. Uma tempestade se armava, daquelas que viram rios em mares. O explodiu como um canhão. A chuva caiu grossa, transformando o solo em lama. Theo tentou correr, mas o terreno cedeu. Um deslizamento arrastou-o para baixo, rolando junto com pedras e lama. Protegeu o tripé com o corpo. Parou quando caiu em uma câmara subterrânea, formada pelo colapso do barranco. Tossiu coberto de terra, mas inteiro. Taru apareceu segundos depois, enlameado, mas vivo. O alívio foi imediato. A câmara subterrânea era estranha. As paredes brilhavam com pontos dourados. Âmbar, resina fossilizada com insetos e fragmentos de plantas de milhões de anos. Em uma das fendas, além do âmbar, havia magnetita. Theo sorriu. Se conseguisse combinar o quartzo com a magnetita, poderia estabilizar melhor o campo do caleidoscópio. Enquanto explorava, ouviu algo lá em cima. Passos pesados, farejando. O mesmo predador que rondara a gruta no dia anterior parecia caçar na área. Theo apagou a luz do visor. O silêncio ficou apenas com a respiração dele e de Taru. O cheiro forte de animal molhado se espalhou. Só quando os passos se afastaram, Theo ousou respirar de novo. Carregando quartzo, fragmentos de âmbar e magnetita, Theo escalou devagar para fora da câmara, com Taru ao lado. A tempestade já tinha perdido força. Transformada em garoa, o sol reaparecia tímido, iluminando o mundo com reflexos dourados. O rio rugia mais cheio, mas o caminho de volta estava claro. Theo acariciou a cabeça de Taru e disse: "Estamos quase lá, falta pouco." Com novos minerais em mãos, esperança renovada e um companheiro inseparável ao lado, Theo começou a acreditar que voltar para casa era realmente possível. Mas no fundo da selva, olhos atentos ainda o observavam. O jogo entre sobrevivência e destino estava apenas começando. O dia amanheceu úmido, ainda com o cheiro da tempestade da noite anterior. Theo espalhou sobre uma rocha os fragmentos coletados. Quartzos translúcidos, magnetita e o pedaço que Taru trouxera. Com cuidado, montou um anel híbrido, fixando os cristais em formato hexagonal e alinhando a magnetita com o norte. O visor do pulso avisou: calibração recomendada por estrelas de referência. Para isso, precisaria de um ponto alto e horizonte limpo. Ele e Taru escalaram uma encosta até chegar a um platô. Dali, a selva se estendia como um oceano verde.
No vale adiante, colunas de vapor subiam, géiseres rugindo no coração da terra. Theo armou o tripé, ajustou ângulos e limpou o quartzo. A luz da tarde dourava tudo, e o anel começou a brilhar de forma mais estável. Taru, curioso, aproximou o focinho para ver o reflexo distorcido. O chão tremeu. Do outro lado da colina surgiu um alossauro, enorme e cicatrizado. Avançava com passos pesados, atraído pelo brilho. Theo olhou para os géiseres e teve uma ideia. Com Taru ao lado, correu até o campo de respiradouros, posicionou o emissor de infrassom e disparou. O som grave atravessou o solo, ativando jatos de vapor que subiram em assobios altos. O alossauro recuou confuso. Taru correu em círculos, emitindo trinados que ecoavam nas pedras, enganando o predador. Desorientado, o gigante se afastou. O vale voltou ao silêncio coberto pela cortina branca de vapor. De volta ao platô, as primeiras estrelas surgiram. Theo encaixou os cristais no anel e iniciou a sequência de calibração. 3 pontos estelares foram alinhados. A magnetita estabilizou o campo e o ânulo brilhou constante. O visor mostrou: janela possível, 29 segundos. Risco alto. Theo sorriu. Pela primeira vez parecia perto de casa. No entanto, um chamado ecoou da floresta. Outros troodontes maiores que Taru observavam das sombras. O pequeno hesitou, dividido entre o amigo humano e seu bando. Theo entendeu. Acariciou sua cabeça e disse: amanhã abrimos a janela. Você pode ficar com os seus. Taru encostou o focinho em sua mão, num gesto silencioso de gratidão. Mas a paz durou pouco. Entre as árvores, 2 olhos âmbar brilharam. Não eram troodontes, mas o olhar frio de um tiranossauro, imóvel, observando o alto da colina. Theo apagou a luz do anel, guardou o tripé e recuou para a gruta. O rugido do tirano ecoou pela noite, fazendo a pedra vibrar. O momento do retorno estava próximo, mas o maior desafio ainda o aguardava. O céu começava a clarear em tons de rosa quando Theo subiu novamente ao platô. O ar estava frio, úmido, e cada passo soava mais pesado que o anterior. No alto da pedra, posicionou o tripé, ajustou o anel de cristais e respirou fundo. O visor confirmava: condição ideal, janela de 29 segundos. O coração dele disparou. Pela primeira vez desde que chegara, via a chance de voltar para casa. Taru ficou ao seu lado, atento ao horizonte. A selva também acordava. Pássaros pré-históricos gritavam, insetos batiam asas, e o vento trazia o cheiro de folhas recém-molhadas. Theo ligou o anel. A estrutura brilhou como se fosse sol engarrafado. No centro, um oval líquido começou a se formar, ondulando como pele d'água. Do outro lado, embaçado, Theo vislumbrou sua garagem. A bancada, a cadeira velha, a luz fluorescente. Ele sorriu. Estava funcionando. O rugido partiu o ar como trovão. O tiranossauro avançava pela encosta, olhos fixos na janela de luz. Cada passo fazia a rocha tremer. Taru trinou aflito, tentando parecer corajoso diante do colosso. O visor piscou. Duração recalculada, 23 segundos. O tempo estava se esvaindo. Theo acionou o emissor de infrassom e apontou para o solo à frente do tirano. O feixe reverberou no chão, arrancando pedras e criando ecos confusos. O gigante hesitou, sacudindo a cabeça, mas logo voltou a avançar, ainda mais furioso. Taru correu em círculos, emitindo sons que ecoavam entre as pedras, distraindo o predador por segundos preciosos. A janela oscilava, ameaçando se fechar. Theo sabia que não poderia arriscar. Tirou do bolso o pedaço de âmbar que havia recolhido e prendeu ao pequeno colar de fibras que fizera para Taru. Ajoelhou-se, amarrou com firmeza e disse: para você lembrar da nossa aventura. Taru encostou o focinho em sua mão, os olhos úmidos e atentos. O rugido voltou mais próximo. O chão estremeceu como tambor de guerra. O visor mostrava 15 segundos restantes. O tiranossauro ergueu-se sobre as patas dianteiras. Sombra colossal sobre o platô. Theo ativou uma sequência no anel que fez os cristais pulsarem em um clarão. A luz expandiu-se como uma cortina, ofuscando a visão do predador. O tirano recuou meio passo, confuso. Era a brecha. Theo olhou para Taru, os olhos pedindo desculpa e prometendo ao mesmo tempo. Eu volto um dia, sussurrou. Correu. Cada passo parecia mais curto que o necessário. Mas o oval de luz se manteve firme. O ar ao redor gelou quando atravessou a janela. Por um instante viu tudo em camadas. A selva, a garagem, os olhos de Taru, a sombra do tiranossauro. Depois caiu de joelhos sobre o chão frio de concreto. O caleidoscópio vibrou uma última vez e se apagou.
A janela fechou atrás dele como água sendo engolida. Theo ficou deitado, sem fôlego, até ouvir apenas o tic-tac normal do relógio de pulso. 03 a 03. A garagem estava igual, mas ele não. Sobre a bancada, guardou com cuidado os cristais, o tripé e os dados da calibração. No chão, perto do aro, algo inesperado. Uma pena fina, escura, presa num dos parafusos. Lembrança de que não tinha sonhado. Do outro lado do tempo, Taru observava o platô vazio. Tocou com a pata o colar com o âmbar, que brilhava à luz do sol nascente. E soltou um trinado longo, metade despedida, metade promessa. A selva respondeu com o farfalhar das árvores como se guardasse segredo. Theo olhou para o cristal rachado em sua bancada e murmurou: "Até breve, amigo." Sabia que o caleidoscópio podia ser reparado. Sabia que, em algum lugar distante no tempo, havia um pequeno dinossauro esperando, e pela primeira vez desde que voltara, sentiu que sua história ainda estava apenas começando.